Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou a professora Aniele Freitas, é bom estar aqui com vocês para mais uma aula. E, gente, hoje nós começamos aqui uma série voltada para a redação da banca IDCAP. Então, a gente vai aí desde os conhecimentos básicos dos descritores, que a banca normalmente pede, até as sugestões de temas, de acordo com o edital, tudo aquilo que você precisa saber para ir lá e resolver a sua redação da forma mais segura e precisa possível. Se você ainda não adquiriu o nosso material de língua portuguesa e matemática com 100 questões comentadas da banca IDCAP, aqui embaixo tem, na descrição desse vídeo, tem o link para você entrar em contato conosco e não ficar de fora dessa. A gente também tem as nossas turmas específicas de preparação para redação. Galera, o pessoal aí, ó, tá na correria, na corrida para nota máxima, não vá ficar para trás. Nossas turmas de redação você tem correção de redações, atendimento personalizado para você. Nós temos também sugestões de temas, material em PDF, aulas ao vivo, enfim, tudo aquilo que você precisa para saber exatamente como se resolver bem na sua redação. Vem com a gente, você também vai ser mais um dos nossos ex-alunos nota máxima na redação do seu concurso. Agora vamos deixar de falação? Vamos logo para a nossa primeira aula dessa série que tá, ó, maravilhosa. Vamos lá? Galera, Banca IDCAP tá aí com o concurso para a cidade de Maricá. Concurso esse que vai ser realizado na primeira semana, de julho, agora de 2023, para o Instituto Darcy Ribeiro. Então, olha só, a galera que está nessa preparação, fica com a gente que a gente vai analisar o edital especificamente desse concurso, mas a IDCAP, ela sempre traz os mesmos descritores. O que são os descritores? Ó, descritores da redação. São aqueles parâmetros de avaliação, como você vai ser avaliado, quais são os itens de avaliação da banca na sua prova, tá? Então vamos lá que hoje a gente vai analisar então esses descritores da IDCAP. Vamos pegar aí, olha só. A gente tem, ó, o primeiro descritor, lá no seu edital está exatamente assim, ó. Primeiro vem, ó, os critérios de correção, aí aqui no cantinho vem critério formal. O que é esse critério formal, gente? Toda vez que vocês virem, que vocês lerem isso aí no edital, o critério formal, ele vai ser aquele critério que vai querer saber dos seus conhecimentos gramaticais, tá? Quais são os seus conhecimentos gramaticais, ó? Então, você pode observar que aqui dentro, nesses critérios formais, estão todos os conhecimentos que envolvem as normas gramaticais, ó, domínio da norma culta da língua, claro, né, gente, seu registro, ou seja, sua escrita, tem que ser dentro da norma culta, ok? Nada de colocar eu acho, pelo que eu entendi, nada disso, gente, isso, ó, já ficou no passado há muito tempo, tá? A pontuação, a acentuação e ortografia, concordância verbal e nominal, ó, nós gostamos, eu gosto, nós gostamos, sabe? A concordância verbal que tem que acontecer e a concordância nominal. Então, ela tem que estar certinha aí dentro da sua prova de redação. A regência verbal e nominal, cuidado, porque regência envolve a questão da crase, tá? Crase é um assunto muito delicado. Eu vejo provas de redação com nota máxima e com problemas de crase, tá? Ah, como assim, Nieri? Com nota máxima e com problema de crase? Porque às vezes a pessoa não utiliza uma crase e isso não pode ser que isso não a impeça de ter nota máxima se esse for o único erro que ela tiver cometido em toda a redação, tá? Então vamos lá. Crase é uma questão, hein, gente? E é uma questão séria, a gente precisa, o que eu recebo de alunos no treinamento, alunos que escrevem bem, mas não sabem usar a crase, isso aí a gente precisa focar, e focar com atenção, tá? Colocação pronominal é um outro problema sensível, delicado. Muitos escritores, muitos candidatos à redação não conseguem fazer a correta colocação pronominal, tá? Sabe aquele palavrório todo de próclise, mesóclise e ênclise? É exatamente a colocação pronominal que você deve
saber aplicar no seu texto. A estrutura sintática de orações e períodos e elementos coesivos, tá? O que é isso aqui, gente? A estrutura sintática de orações e períodos. Os elementos coesivos, eles têm que ser muito bem organizados dentro desses períodos, né? Para que você dê o sentido que você realmente quer. Porque às vezes você usa um porquê onde você deveria usar um portanto, né? E aí você acaba com o elemento coesivo ali do seu período, tá? Então, olha a importância, mais uma dica, ó, a importância de você deter os conectores. O que são conectores, gente? Os principais conectores que a gente tem são as conjunções subordinativas e conjunções coordenativas, ok? Então, isso aí tem que ficar claro para vocês. Qual o próximo descritor que a IDCAP traz? Ó, o próximo descritor é o descritor textual, tá? Esse descritor textual, gente, ele já vai ser aquele descritor que vai estar ligado à estrutura do texto, né? O que a gente pode chamar aqui da estrutura, ó, é a estrutura do gênero que você está escrevendo. Qual é o gênero? Dissertativo, argumentativo, tá? Dissertativo, argumentativo. Ok? Então, são conhecimentos ligados à estrutura do gênero, tá? Então, quais são esses elementos aí, ó? O respeito à estrutura e à tipologia textual solicitada, ou seja, o gênero textual não é dissertativo argumentativo? É. Então, o seu texto não pode ser um texto que vá contar uma história. Ah, Aniele, então eu não posso nem trazer um exemplo de uma história? Pode, desde que esse exemplo da história seja um artifício argumentativo do seu texto. Você está contando uma história para trazer como um argumento com um exemplo, tá? Trazendo um exemplo para argumentar aquilo que você está afirmando. Aí, gente, muito cuidado que não é o era uma vez, não. Quando você trouxer alguma coisa que aconteceu, você vai ter que citar onde aquilo aconteceu, né? Dizer qual veículo, se for uma história que tenha acontecido, uma notícia, você tem que trazer exatamente a fonte daquela notícia, né? Veículo de imprensa em que foi noticiado, onde você viu, tá? Aquilo ali. Então, muito cuidado. Por quê? Porque a estrutura do texto é dissertativa argumentativa. O que essa estrutura dissertativa argumentativa vai querer? É o convencimento, tá? Essa estrutura dissertativa argumentativa, ela tem como função o convencimento, tá? O contar histórias não é do convencimento. Contar histórias, ele é da narração, tá? Então, você conta uma história no gênero narrativo. Aqui no gênero dissertativo argumentativo, a função do texto é convencer. E convencer quem? O convencimento do leitor. Você vai convencer o leitor daquela ideia que você está trazendo, daquela tese que você está trazendo, tá? Então, você tem a sequência lógica de organização do pensamento com introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aqui você sabe que você tem que ter essa estrutura. Você tem que ter um uso adequado de conectivos e elementos anafóricos. O que são elementos anafóricos, gente? São aqueles elementos que retomam ideias, tá? Para quê? Para a gente poder fazer a correta coesão, uma coesão anafórica, uma coesão que vai remeter ao que você já disse no texto, mas que não para ali. Remete ao que você já disse, mas dá progressão ao texto, tá? Você tem que ter uma sequência textual progressiva e não uma sequência textual que fica toda hora retomando o que você já disse e não sai do lugar. Você pode até retomar o que você já disse, desde que seja para você avançar ali na exposição das suas ideias. Tudo bem? A gente tem a observância da estrutura sintática e semântica dos períodos aqui dentro, né? Então, a estrutura sintática e semântica dos períodos tem que contribuir para essa progressão de ideias, tá? E a coesão e a coerência. Lembra do que eu falei para vocês lá? Você não pode usar um conectivo achando que vai trazer uma determinada ideia que aquele conectivo não traz,
tá? Então, a coesão e a coerência tem muito a ver com isso também. É usar o correto conectivo para dar a ideia que você deseja. Então, gente, essa estrutura textual aqui é o que a gente chama no nosso treinamento de redação do nosso projeto de texto, tá? Como é que está o nosso projeto de texto? Nosso projeto de texto, e vocês vão ver isso ainda mais para frente, o nosso projeto de texto, ele na verdade, ele vai permear todos os descritores que a banca traz, tá? Por isso que ele é muito importante que nessa parte textual a gente já tenha a ideia do projeto de texto que a gente vai elaborar. Como é que é esse projeto de texto do texto dissertativo argumentativo? Para que a gente não caia em armadilhas sem querer, tá? E passando aí ao último descritor que a banca traz, que é o descritor técnico. Esse descritor técnico, ele vai trazer aí para gente a realização desse projeto de texto, tá? Como é que é a realização desse projeto de texto? Ó, você tem que demonstrar que você compreendeu a proposta, e isso lá no nosso treinamento a gente traz todas as técnicas para vocês de como interpretar a frase temática da prova, para que você realmente demonstre que você compreendeu a proposta integralmente, não somente uma parte da proposta. Tá? Você tem aí a habilidade argumentativa, que é a atualização, a originalidade, a relevância das informações. Gente, olha só, os seus argumentos, a sua habilidade argumentativa, ela tem que ficar comprovada no alto nível de informatividade do seu texto. O que é o nível de informatividade? O nível de informatividade são as informações relevantes que você traz no seu texto. Você tem que argumentar, mas argumentar com informações relevantes, com informações que sejam claras, objetivas e que sejam de conhecimento, que estejam relacionadas ao tema que está sendo proposto na prova. Então, isso aumenta esse nível de informatividade do seu texto. Tá? A progressão temática, que eu já falei com vocês anteriormente, esse texto ele precisa progredir. O tema, ele tá posto ali, mas as informações que você traz tem que trazer a progressão desse tema dentro da ideia que você está defendendo. Tá? E os conhecimentos do tema, ou seja, a cobertura dos tópicos apresentados, o domínio e interrelação entre conceitos centrais e o tema proposto. Por quê, gente? Quando no nosso treinamento de redação, vocês veem que a gente tem lá os nossos tópicos, né? Os tópicos do texto, os tópicos que serão abordados ao texto. Como é que esses tópicos vão entrar no desenvolvimento do texto, tá? Esses tópicos é que vão preencher exatamente esse descritor. Você vai demonstrar nesse tópico, no desenvolvimento deles, os conhecimentos que você tem do tema, tá? Como é que você tem o domínio, essa inter-relação entre os conceitos que o tema traz, tá? E o tema central, sabe? Então, você tem que desenvolver os tópicos sempre lembrando da centralidade do tema, nunca fugindo daquela centralidade do tema. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo básico, falar de violência doméstica, né? Vamos supor que o tema lá seja violência doméstica. Falar de violência doméstica não é só falar da violência contra a mulher, porque existem outros tipos também de violência doméstica. A centralidade do tema é a violência doméstica. Então, você não pode passar o seu texto só falando de violência contra a mulher ou de violência contra a criança. Por quê? Porque a violência doméstica, ela vai englobar a ambos. Então, você pode desenvolver um tópico relacionado a um tipo de violência e desenvolver um outro tópico relacionado ao outro tipo de violência doméstica, né? Porque você vai estar na centralidade do tema. Tá? E por último aqui, a capacidade de análise, né? E sendo crítico em relação ao tema proposto. Ó, isso aqui já dá pra gente, ó, uma pista gigantesca de como a IDCAP vai corrigir a sua prova, tá? Porque se você tem que ser
crítico em relação ao tema proposto, com certeza a IDCAP vai trazer uma temática que vai trazer aí uma abordagem social, tá? Uma abordagem social. Por quê? Se você tem que ter um olhar crítico sobre aquilo, não convém à banca ser uma banca alienada que vai trazer um assunto muito aleatório para você ser crítico. Se você tem que ser crítico, essa abordagem certamente vai ser uma abordagem social que você fará do tema. Tá? Então, gente, ó, ligadinhos aí nesses 3 quesitos que a IDCAP traz, tá? Muito importante que você se ligue aí nesses 3 critérios de correção da IDCAP: o critério formal, o critério textual e o critério técnico, tá? E aí, a cerejinha do bolo para você que vai fazer o concurso da banca IDCAP aqui no município de Maricá, no Rio de Janeiro, eu te convido a analisar esses temas com muita atenção, porque eu fui lá no edital, busquei exatamente o que o edital traz enquanto conteúdo programático, porque é assim que a gente se prepara para a prova de redação. É no conteúdo programático que a gente analisa o que a banca pode pedir de nós, né? Então, a gente tem o seguinte lá, olha só, lá no conteúdo programático a gente tem, o edital já diz que o tema da prova, ele vai ser sobre um dos conhecimentos gerais, né, que contemplam ali o conteúdo programático. Então, a gente tem diversos temas ali dentro do conteúdo, né? A gente tem ética, democracia, cidadania, a gente tem questões de gestão pública, a gente tem questões de orçamento, enfim, uma legislação vasta. A gente tem desde Constituição do Estado até os decretos municipais. Lembrando que o Instituto Darcy Ribeiro, ele é um instituto que trabalha com a coleta de dados, de informações, para transformação desses dados em políticas públicas. Não necessariamente a transformação, mas a coleta desses dados tem como objetivo fomentar políticas públicas dentro do município para combater as desigualdades, para combater qualquer tipo de desigualdade social, racial, né, de gênero dentro do município. Além disso, o município de Maricá, ele está localizado numa região de meio ambiente preservado, protegido, né? É uma cidade turística, então isso a gente não pode nunca deixar de levar em consideração. Então, esses dados que o Instituto Darcy Ribeiro colhe são dados que vão promover políticas públicas para amparar tudo isso que a cidade oferece, tá? Então, vamos lá. São sugestões, prestem atenção, são sugestões de frases temáticas, né? Da frase que você pode encontrar lá na sua prova. Li aqui, vou ter que desenvolver um texto sobre esse tema, é essa a frase temática da minha prova. Então vamos lá, o primeiro que a gente traz aqui é esse, ó: o acesso à tecnologia influencia na formação cidadã? Uma pergunta. E aí, Niele, como é que eu faço para desenvolver um texto quando a minha frase temática é uma pergunta? Olha, fica ligado aqui que a gente vai trazer muitas dicas para você como resolver essa temática, tá? O acesso ao conhecimento e à formação cidadã nos meios digitais. Disserte sobre os pontos positivos e negativos de uma sociedade conectada. Ó, uma sociedade conectada, pontos positivos e negativos. Lembrando que lá no edital a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma lei, né, uma lei nacional, mas que o município já fez a sua implementação em âmbito regional, né? Então, vocês têm que ficar ligados. Por quê? Porque o que acontece aqui no micro tem ressonância no macro e vice-versa. Então, a banca pode, inclusive, tender a direcionar o olhar de vocês para um ambiente macro, um ambiente de Brasil, e não só um ambiente regional da cidade, tá? Então, vamos lá. Próximo tema: a tecnologia e o exercício da cidadania, pontos positivos e negativos dessa relação.
Ó, exercício da cidadania. Instituto Darcy Ribeiro trabalha exatamente na promoção de dados para fomentar essa cidadania no município, né? Então, a gente tem que ficar ligado nisso, gente. Acesso ao conhecimento, direitos e deveres de uma sociedade tecnológica. A administração pública na sociedade digital, os desafios da transparência no Brasil, lembrando sempre que essa questão da transparência, da gestão pública, ela está contemplada no edital também, tá? Caminhos para combater o racismo digital no Brasil, ó. Lembra que eu falei para vocês no último descritor lá, no descritor técnico, que a banca, tá lá, escrito no edital de vocês, a banca vai querer colher o seu conhecimento crítico, vai querer entender o seu posicionamento crítico sobre a temática? Pois é, o que nos leva a perceber que essa questão essa questão social, dos problemas sociais, numa temática social, pode estar contemplada na prova, e o racismo digital é uma delas, tá? A ética e função pública, os desafios da gestão pública no mundo virtual. Depois, a gente tem as redes sociais como espaço para debate público e democracia brasileira. Depois a gente tem a democracia brasileira e os caminhos para combater a desinformação nos meios digitais. Gente, democracia é um assunto forte que está lá no edital, hein? Tá? Inovação e desenvolvimento no Brasil e a relação com o combate às desigualdades sociais. Essa aqui, para mim, é uma forte candidata. Por quê? Porque a gente tem aí, ó, o combate às desigualdades sociais, a gente tem a questão da inovação, a gente tem a questão do desenvolvimento, e tudo isso são pontos que estão dentro do edital de vocês, tá? Fica ligado aqui com a gente, que eu vou dar dicas para vocês de como vocês estudarem quando vocês estiverem estudando a legislação, que vocês têm que estudar para fazer a prova objetiva, vocês já irem colhendo argumentos para realizar a prova de redação de vocês, tá? Fica ligado aqui que a gente tem dica para tudo aqui no canal, gente. E você que é meu aluno de treinamento já tá sabendo, né? Porque a gente já tá aí nessa pegada, você já tá aí com seu olhar já treinado para pegar o melhor argumento possível na hora que você estiver estudando. Vamos lá, próximo. Ética e democracia, caminhos para combater a desigualdade de gênero no serviço público. Ó, serviço público, desigualdade, ética, democracia, tá lá no edital de vocês, tá? Depois, avanço e desenvolvimento, os desafios na proteção ao meio ambiente. Olha aí, a cidade de Maricá como sendo um celeiro aí ambiental do estado do Rio de Janeiro, trazendo essa temática para ser discutida dentro da prova. Completamente possível. É uma questão social, é uma questão regional e também nacional. A questão do meio ambiente, gente, está aí nos top trends aí dos assuntos mais comentados e mais buscados. Então, a gente precisa estar atento para o que está acontecendo agora na atualidade, tá? Depois a gente tem aí, ó, sociedade digital e os desafios da preservação do meio ambiente no Brasil. Temática também importante, porque envolve meio ambiente, envolve sociedade digital, né? Sociedade digital é a sociedade que nós temos hoje, né? É a sociedade que vive o digital, mas que em alguns momentos ainda tem aquele bloqueio ainda que acha que o digital é um mundo e o mundo físico aqui, né, o concreto é outro. Não é. A gente vive uma sociedade digital. A nossa sociedade, ela é digital. O que faz aqui tem ressonância no mundo digital. O que faz no mundo digital tem consequências no mundo real. E assim vai. Somos digitais, né? E, por fim, o último tema aqui é meio ambiente como bem social face, não tem esse aqui não, tá? Face aos avanços tecnológicos no Brasil, ó. Meio ambiente como bem social. Ele é um bem social, né? Face aos avanços tecnológicos no Brasil. E aí? Como é que fica isso? Será que isso tem equidade, não tem equidade? Será que isso se sustenta? Será que não se sustenta? Um contrapõe ao outro, um complementa o outro, e aí? Né? A gente precisa, então, ir pensando nessas possíveis abordagens que a banca pode tentar trazer lá no dia da sua prova. Pessoal, finalizamos assim essa primeira aula, conhecendo um pouquinho mais da banca IDCAP, e eu já espero vocês para a nossa segunda aula. Vamos lá, é só o tempo da gente beber uma aguinha rapidinho e já voltamos para a nossa segunda aula. Espero você, até mais!